Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia de falarmos sobre a empresa do futuro, sim, a Raizen, ticker Raiz 4. Por que a gente fala em empresa do futuro? Porque hoje ela investe praticamente 3 vezes a sua própria receita em CAPEX, ou seja, em projetos de médio e longo prazo. E aí ela está adiantando ou trazendo para valor presente coisas que ou receitas que ela vai colher lá no futuro e promete compartilhar isso com seus acionistas. Você pensa da mesma forma? Bom, aqui a gente vai fazer uma análise um pouco mais de setor, falar um pouco sobre as suas principais commodities, entender se ela está num bom ponto de entrada ou não, saber o que os controladores estão fazendo, também entender como é que está a pressão de venda e de compra através dos aluguéis de ação e se você consegue aí uma custódia remunerada para dobrar os seus dividendos. Então, meu nome é Bruno Chimarelli e se você quiser acompanhar aí o nosso vídeo, será muito bem-vindo. Não esquece antes de deixar aquele like e também se inscrever aí no nosso canal. Então vamos lá, sem muita enrolação, notícia recente, Raizen assina compromisso de 15, na verdade 11,5 bi em investimento para E2G. Aqueles que não sabem, o E2G é o etanol de segunda geração, ou seja, uma grande aposta aí da Raizen, biogás e biometano. A gente sabe como que essa matriz aqui energética ela vem modificando, especialmente quando a gente fala em energia de biomassa extraída do bagaço da cana, também de fontes naturais para geração de gás e também produção do metano pela forma aí de biocombustível, biometano, SAF, combustível de aviação de alta sustentabilidade. Então, ela não tem poupado investimento nesse sentido. Até mesmo vem falando desses acordos que tudo aqui faz parte, né, do combustível do futuro. Para aqueles que não sabem, é um estímulo aí do governo que prevê, né, uma redução significativa aí na questão dos, vamos colocar, dos poluentes. Então, toda aquela matriz energética baseada no hidrocarboneto, o governo vem colocando aí estímulos para que tudo isso seja trocado e que de fato você, né, consiga consumir algo que não impacte tanto a questão de poluição aí do planeta. Deixando um pouco de teses de lado, uma coisa que a gente não pode negar é que o Brasil se tornou uma potência na questão aqui de cana, produção tanto de etanol quanto também na sua conversão para açúcar, extrair energia de biomassa. Uma coisa é fato: o Brasil é um dos grandes pioneiros e tem muita proficiência na questão de produzir combustíveis com baixa pegada de carbono, especialmente o etanol. Quando a gente olha aqui para a cotação da Raizen, a gente consegue observar uma coisa interessante. Veja que aqui ela está num patamar de preço muito atraente. Até mesmo eu quero tomar aqui a liberdade. Vamos fazer o seguinte: ó, isso daqui é uma dica para vocês. Raiz 4 coloca MSN na frente. Vamos ver como que os analistas estão vendo aqui o preço-alvo de Raizen. Então é só você digitar MSN que ele vai acessar a plataforma da Microsoft que reúne todas as opiniões dos analistas. Está vendo aqui? Há lá 14 analistas dando recomendação de compra, compra forte, preço-alvo em R$ 5,19. Até faz aqui um comparativo, embora não seja das mesmas concorrentes, tem algumas transversais aqui, mas Raizen sendo negociada a 1,3 o seu preço sobre valor patrimonial. Então, é uma empresa que está relativamente descontada frente aos seus pares. E do ponto de vista aqui de projeção de preço, preço teto, uma média de 76%. Alguns analistas colocando aqui a 138% nos próximos 12 meses e alguns mais cautelosos colocando a 49%, 50%. Algumas projeções de preço, R$ 7,00, R$ 5,19 e R$ 4,40, todos eles acima aqui da própria cotação da Raizen. Uma coisa interessante, eu gosto de vir aqui puxar aqui um trade view e eu gosto de observar não só a cotação do ativo, mas também das suas commodities correlacionadas. E quando a gente fala em Raizen, a gente está falando sobretudo em etanol e também em açúcar. Então vou pegar aqui, a primeira coisa vai ser a cotação master da própria empresa, Raizen. Agora eu vou vir aqui, vou adicionar, por exemplo, o etanol, vamos colocar aqui um ETH, contrato futuro,
Etanol, vamos colocar aqui, contrato futuro do etanol, na mesma escala. Muito bem, e também vamos colocar o açúcar. Estou colocando aqui em inglês, pegar a sua principal commodity, sugar, vamos pegar aqui, olha lá o sugar, no contrato CFD, contrato de commodity, muito bem. O que a gente consegue observar aqui só no ano de 2024? Ó, deixa eu parar aqui, só no ano de 2024. A Raízen está sendo cotada abaixo das suas principais commodities, tanto do etanol, que subiu 34%, quanto do açúcar, que subiu um pouco, subiu 8%. A Raízen aqui está caindo. Muita por conta aí de grandes investimentos, parte de geração de caixa ficou um pouco comprometida, embora seja uma empresa bilionária, de um grupo também que tem muita vertical, Cosan, e tem outras frentes também, mas aqui o preço ficou um pouco a desejar nas cotações. Pressionou um pouco, ficou batendo bastante aqui no piso dessas cotações, praticamente numa das suas mínimas, num curto espaço de tempo. Lembrando que ela já caiu aqui para quase 2,70, 2,50 e ela já chegou também a 6, 7 reais ali no seu IPO. Pergunta, o que você acha de Raízen? Coloca aí no campo dos comentários. Você gosta da empresa? Investe nesse ativo? Veja que está tendo uma assimetria das suas principais commodities aqui. Então a gente está falando tanto no etanol quanto também no açúcar. Pois é, não acompanhou. Está acontecendo algo parecido com a Vale, que o minério de ferro deu uma reajustada, subiu um pouquinho e a Vale caiu, né? Então aqui a gente identifica uma assimetria no mercado. Vamos lá. Outra coisa também, alguns estão escolhendo empresas menos alavancadas no sentido de valor patrimonial. Por exemplo, Jales Machado e São Martin, quando a gente observa aqui, por exemplo, no PL, né? De Raizen está extremamente alto e Jales Machado também. Nesse caso, aqui, olha, vale muito bem aquela estratégia de Peter Lynch, tá? Que é quando ele gostava de investir em ações cíclicas, comoditizadas, especialmente quando o PL estava bem alto, porque tem uma distorção de preço, né? Ou seja, a empresa lucra pouco, o preço está alto, de fato o PL fica alto também. E ele pegava sempre as empresas aqui, PL distorcido. Quando começa a subir, acompanhado pela cotação da commodity, começa a melhorar no ciclo positivo, o PL se ajusta e é aqui que ele ganha no lucro, né? Se você quiser entender um pouco mais sobre esse tipo de estratégia, a gente coloca aí no campo dos comentários, a gente fala um pouco mais, tá bom? Quando a gente analisa assim de uma forma bem fria, PL muito alto, a gente normalmente fica fora. Tome cuidado com esta tese, especialmente para empresas cíclicas. São Martin bem ajustado, mas quando falamos em preço sobre valor patrimonial, estão todas aqui bem em linha. Um destaque para Jales Machado, que está mais descontado. Você vai pagar 10% de desconto comprando ela aí hoje. Quando a gente fala agora de dividendos, a Raizen sai melhor. Opa, coloquei aqui em cima, vamos lá, 6% contra 3,4% e 1% de Jales Machado. Vamos ver aqui a sua rentabilidade. ROI, vamos lá. São Martinho é campeão no ROI. Raizen, por conta dos seus investimentos, 4,15%. E aqui a Jales Machado, bem baixo, 1,6%, bem baixinho. Outra coisa também que a gente pode observar, lembra que eu falei para vocês que é importante observar o que os controladores estão fazendo? Então, para isso, para você poder identificar, você pode fazer o seguinte, ó, fundamentos.com.br, digita aqui o ticker da empresa, estamos falando de Raizen, então Raiz 4, peça para exibir, e você vai vir aqui, olha, duas dicas importantes, tá? Você vai vir aqui em histórico, insiders. Vamos saber o que os controladores estão fazendo. Vídeo atualizado, os controladores aqui venderam 200 mil ações, 220 mil ações, a um valor de 3,11. Saíram no lucro aqui porque agora está 2,98. Olha lá. Os controladores, ou seja, conselho, administração, diretoria, executivos, venderam aqui cerca de 700 mil reais em ações, a 3,11 aqui, tá? Muito bem. Saíram, a ação caiu, pressionou o mercado, caiu. No mês 4 também saiu, olha, 312 mil ações. Teve compra aqui, mas praticamente eles estão parados e vendendo aos poucos. Atenção aqui, tá, pessoal? Vamos ver se a venda desses controladores está inflexionando o aluguel? Lembra que o Barsi diz que o novo indicador de preço agora é aluguel, né, ou quantidade de ações alugadas. Para isso, a gente agora vai navegar pelo InvestSite. Então vamos lá, investsite.com.br, vamos colocar o ticker da empresa, Raiz 4.
Vamos dar um Enter aqui. E você vai fazer o seguinte, vem aqui embaixo, aluguel de ação, posição. Aqui eu vou passar duas dicas importantes. Então vamos ver se está aumentando a quantidade total de ações alugadas da Raizen. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Olha só. De lá para cá, olha, deixa eu ver aqui o período. Ó. Vamos lá. Do mês. Vamos colocar do dia 1º, mais ou menos, né? Praticamente aqui, ó, né? 1º de 2024. Começou a ter uma leve alta, leve alta, leve alta, leve alta e chegou aqui, olha, saiu de 1% para 2%. Agora caiu a quantidade de ações alugadas. Bom, lembrando que a empresa trabalha só com o ticker 4 das ações preferenciais e poucas ações em free flow, embora ela tenha uma quantidade de ações bem grande, 2%, 1,5% até que não é um grande movimento, não tem muitas ações locadas aqui. Então, um ponto positivo, não sofre influência da quantidade de ações alugadas. Não é que nenhuma IRB, por exemplo, chegou a ter 30%, 40% de ações alugadas, Cielo, entre outras. Tá bom. Agora vamos ver o seguinte, será que tem como eu subir esses 6% de dividendos com a taxa de aluguel, ou seja, colocar mais aqui para poder ganhar com custódia remunerada, ou seja, deixar as minhas ações alugadas? Tem como também saber. Vamos ver quanto que está os contratos, quanto que está pagando de aluguel. Vou vir aqui, agora na opção de baixo, e ao invés de ser, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, raiz 4, ao invés de ser aluguel posição, pega registro. Muito bem. É bem fácil de achar, simplesmente clica aqui em registro. Vamos atualizar o site, ó. Olha que coisa importante, pessoal. A Raizen está pagando aqui, olha, só vamos colocar aqui nesses últimos 3 meses, ó. Esses últimos 3 meses. Já chegou a pagar aluguel com um contrato de 26%. Tá vendo? Ó, 26%. Agora ela está fechando contratos de aluguel de aproximadamente 10 ou 9%. Isso daqui vai dar quase 17% de dividendo. Tomem cuidado que aqui, claro, vocês vão sofrer uma taxação da B3, da própria corretora, que vai comer uma margem, e também do imposto de renda. Mas eu queria saber, alguém de vocês aí está alugando as suas ações e consegue pegar alguma dessa taxa de aluguel? Porque aí a gente está falando em 17% de taxa de aluguel, não somado, né? De dividendos mais taxa de aluguel, pode chegar aí a 17%. Está pagando mais de taxa do que de dividendo. Então eu queria saber aí da comunidade, estou pensando em colocar as ações aqui da Raizen em aluguel e eu queria saber de vocês quanto que vocês estão alugando, quanto que está comendo de taxa e se está valendo a pena aí, porque ajuda outros investidores que nos seguem aqui no canal a também alugar, fazer a custódia remunerada das suas ações de Raizen. Outra coisa importante, vamos fazer aqui a consulta de preço, né? Saber se Raizen está cara ou barata, de acordo com critérios fundamentalistas. A gente nunca pode abandonar, obviamente, modelos que já deram certo ou que dão certo, né? E tentar entender ou achar que a gente é mais esperto do que o mercado. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no nosso painel inteligente de ações. Esse painel, pessoal, está acabando a nossa promoção. Hoje está plano vitalício, você só paga uma vez e ganha assinaturas, né? Na verdade, ganha atualizações automáticas sem pagar mais nada por isso. E logo ele volta para o plano assinatura. Né? Então, por enquanto, ele está no plano vitalício, só corrigido, e logo, logo ele volta para o plano assinatura, acho que no final deste mês. Então, corre lá enquanto há tempo. Bem baratinho aí a taxa. Muito bem. Ó, então eu vou pesquisar aqui, raiz 4, quero ver se está cara ou barata e qual o potencial dela. Ó, para Benjamin Graham, a ação está cara. Por que está caro? PL muito alto, preço sobre valor patrimonial também um pouco alto. Para Greenblatt também está cara, baixa rentabilidade e o Enterprise Value também é muito baixo. Potencial, 30% de queda, preço justo 2,10, ok? Isso por conta aqui dos indicadores. O que você vai fazer nesse sentido? Vai esperar cair um pouco mais, vai esperar o cenário mudar ou acha que aqui já está no preço mínimo dela e que logo, logo ela pode explodir? Coloca aí no campo dos comentários. E só para a gente mostrar aqui a capacidade do painel, você pode simplesmente selecionar com 2 filtros, baratos de Graham e baratos de Greenblatt. Você vai encontrar inúmeras ações aqui com um grande potencial de valorização, incluindo pagando, né, bons dividendos. Eu tenho ações aqui que podem ter, por exemplo, 71% de potencial que paga 11% de dividendos. E assim vai, entre outras. Vou deixar o link do painel na descrição e também nos comentários para você poder acessar. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo.
Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.